Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Direto Quadri de hoje. Estou muito feliz que vocês estão aqui, muito feliz que vocês estão chegando. Vamos lá começar aqui, deixa eu me organizar. Sejam muito bem-vindos a mais um Direto Quadri. E hoje a gente tem mais um assunto muito relevante ao mundo da alimentação, ao mundo da saúde, ao mundo da alimentação inflamatória, uma alimentação que seja boa, que seja curativa, que não tenha efeitos colaterais. Muito, muito bom vocês estarem aqui hoje. E eu acho que o assunto é quente, né? Porque eu tô vendo que tá todo mundo entrando para poder entender um pouquinho sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. E eu concordo com vocês, o assunto de hoje é bem quente. Deixa eu só me organizar aqui. Colocar aqui um pouquinho sobre o assunto aqui para me organizar. E eu queria dar, na verdade, boas-vindas para todos vocês, né? Quem já me conhece, quem já me segue, seja muito bem-vindo. Quem está chegando pela primeira vez também seja muito bem-vindo. Quem está assistindo a reprise também seja muito bem-vindo. Antes da gente começar o Direto Quadri, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona, né, o Direto Quadri, para vocês conseguirem aí ter o melhor... conseguir absorver da melhor forma todo esse aprendizado que vocês vão ter hoje. Então o Direto Quadri, ele acontece todos os dias, de segunda a sexta, às 5 horas da tarde, e ele tem como principal fundamento a conscientização de vocês sobre a alimentação anti-inflamatória, né? Sobre uma alimentação curadora, que muitas vezes a gente acaba esquecendo que ela é possível e a gente começa a tomar muito remédio sem necessidade, né? Então essa minha ideia de estar todos os dias com você aqui às 5 horas da tarde é exatamente isso, gente. Para vocês realmente não só se alimentarem melhor, mas mais do que tudo isso, vocês terem uma consciência da alimentação que faz sentido para vocês o quê? Para vocês perpetuarem, né? Porque não adianta só comer uma vez, né? A gente tem que levar isso como um estilo de vida saudável, tá? Então é para isso que a gente tá aqui e é para isso que o Direto Quadri, ele funciona. Como é que funciona então? A gente sempre tem aqui... Eu sempre tenho aqui o meu computador aqui do lado, então para as pessoas que não sabem, estão entrando a primeira vez, vão me ver olhando aqui, às vezes aqui do lado direito aqui, para eu ter certeza que tudo que eu falo aqui eu divido com vocês, para não perder nada do que a gente vai falar. E depois do que eu falar, depois do que a gente conversar, a gente vai tirar dúvidas de vocês. Então é legal vocês já colocarem qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao nosso assunto, para que depois de tudo isso que a gente vai falar aqui, a gente consiga dividir as dúvidas e colocar as dúvidas aí pra vocês, ok? Então, pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um assunto que, olha assim, eu acho que todo mundo já passou por isso, e eu acho que uma vez na vida você já teve uma sensação dessa, né? Uma sensação de que você acaba comendo pela emoção e não pela razão e não pela fisiologia, né? Quantas de vocês aí eu quero saber de todo mundo que tá aí, quantas de vocês já não passaram por isso, né? Por menor que seja a nossa vontade de comer coisas que talvez não são tão saudáveis, ou de comer demais, né? Quantas vezes a gente não passa por situações onde a gente acaba apertando um botãozinho lá e a gente acaba comendo coisas que não precisam e acaba comendo através da nossa emoção e não da nossa razão fisiologicamente. Então hoje a gente vai falar sobre esse comer emocional, né? Por que a gente faz isso? Por que a gente devora um bolo de chocolate? Ou por que a gente devora uma comida, um fast food que de repente a gente não deveria estar comendo porque a gente precisa, né? Porque a gente está emocionalmente abalada. Isso acontece com você? Né? Escreve aí se acontece com você, porque eu tenho certeza que se não acontece hoje, já aconteceu na vida de vocês, e eu tenho certeza também que as consequências de uma ação assim, muitas vezes elas são muito ruins, né? Então é importante a gente aprender a lidar com isso de uma forma consciente, tá? Então vamos lá, pessoal. A primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês aí, vocês podem me ajudar hoje vai ser uma aula bem interativa, tá? Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que é a seguinte, ó. Você usa a comida pra atender suas necessidades emocionais, em vez de alimentar o seu corpo? Ou seja, quantas vezes aí, se você come durante o dia, todas as vezes que você come, você tá alimentando a sua emoção ou você tá alimentando o seu corpo? Tá? O que acontece com você? Você muitas vezes, mais do que o necessário, alimenta as suas emoções e não o seu corpo, né? Fica a pergunta aí pra eu poder entender aí como é que vocês se sentem. Olha só, algumas falaram não, a Beth disse que não, a Alissa disse que sim, né? E aí a gente vai vendo aqui quem é que vai respondendo. Por quê, pessoal? Porque eu quero te dizer que se você é uma das pessoas que responde sim, né, pra essa pergunta, você não tá sozinha, tá? Porque a maioria de nós
né? A maioria das pessoas usa muito os sentimentos, usa muito as emoções para se alimentar. E não necessariamente, olha lá, aumenta mais as emoções. Então assim, sim, então eu tô vendo um monte de sim aí, realmente, olha, ultimamente sim. Que tem a ver também, né? Ultimamente sim, dependendo do que você tá passando, você pode comer as emoções ao invés de estar alimentando aí o seu corpo, né? Então olha lá, sim, alimenta o meu corpo, muito bem, olá, aí estão falando oi, enfim, pessoal, por que acontece isso, né, gente? Muita gente, muitas pessoas, elas realmente têm uma relação muito emocional com a comida, tá? E muitas pessoas recorrem a essa comida, olha lá, todo mundo respondendo sim, recorrem a essa comida para confortar a gente muito mais do que alimentar a gente, tá? E especialmente em momentos o quê? Que a gente tá passando por estresse, que a gente tá passando por uma ansiedade muito grande. Então, muitas vezes, às vezes você tá passando por um estresse, tem pessoas que não conseguem comer, tem pessoas que não conseguem dormir, tem pessoas que ficam doentes, né? E tem pessoas que normalmente comem muito, né? Muito mais do que deveriam. Então, cada um tem um gatilho para poder se ver livre, né? Para poder entrar numa zona de conforto quando você tá estressado, quando você tá abalado, quando você tá deprimido, quando você tá passando por uma situação de dificuldade, né? Então, eu, por exemplo, quando eu tô ansiosa, eu tendo a não dormir muito bem, tá? Quando eu tô triste, quando eu tô deprimida, triste por alguma razão, eu não consigo comer. É ao contrário, né? E muita gente, quando tá triste, quando tá deprimida, muitas vezes não tem outra válvula de escape a não ser comer muito, tá? Então isso é muito comum nas pessoas hoje em dia, tá? Então quando a gente tá passando por um momento muito ruim, desconfortável emocionalmente, né? A gente pratica essa alimentação, né? Muitas vezes por impulso. E é muito importante a gente praticar, junto com esses sintomas que a gente passa, a alimentação consciente, gente. O que é alimentação consciente? Que eu falo muito. Inclusive no programa Comida que Transforma, a gente tem um módulo, na verdade a gente tem um mini curso gratuito, que é um dos presentes que você ganha quando você entra no curso, que ele é a parte, né? Um curso separado, né? Que você ganha de bônus, onde você trabalha a alimentação consciente, onde a gente fala muito sobre o quê? Sobre os passos que você tem que fazer para se alimentar de forma consciente. Você comer aquele alimento tendo certeza que você sabe por que você está comendo aquilo, tá? Isso é super importante, tá? Então, como você normalmente sabe, né? Comer emocionalmente não vai fazer você sentir melhor depois, tá? Quantas vezes, quando a gente come de forma emocional e não racional, e não porque a gente tá com fome, que a gente, na verdade, acaba comendo pela emoção, e muitas vezes essa sensação não é legal, né? É uma sensação que na verdade não dá ânimo na gente, não é uma situação que a gente se sinta melhor depois, tá? Então, de fato, né, o que a gente faz? Quando a gente come, vamos pensar, a gente tá triste, a gente tá deprimido, a gente tá ansioso, a gente vai lá e devora alguma comida que a gente sabe que a gente não tinha que comer. E aí, o que acontece? Normalmente, depois a gente fica frustrado, né? Muitas vezes a gente fica triste, porque a gente perde o controle da situação. É como se a gente quisesse comer aquilo na hora, por vários gatilhos mentais que a gente tem, só que logo depois a gente se culpa, a gente fica mal, a gente não gosta daquilo. E é exatamente tão importante, por isso, né, aplicar a prática da alimentação consciente, que é você parar, é você entender, por que será que eu tô sentindo isso, né? Será que eu tô com fome mesmo? Será que eu preciso daquele alimento naquela hora? Isso é muito importante, tá, gente? Então, o que é, na verdade, então, o comer emocional? O comer emocional é quando a resposta ela vai estar nas emoções, no estresse e não na fome de verdade, tá? E isso pode ser feito conscientemente ou inconscientemente, às vezes a gente nem percebe, né? Quantas vezes a gente fala assim, eu preciso daquele brigadeiro, ou eu preciso daquele sorvete, porque eu tô muito estressada. Então, na verdade, às vezes é uma recompensa que a gente simula, né? Pra gente poder entrar nessa zona de conforto e se alimentar de coisas que não são muito legais, né? Então, para a maioria dos comedores emocionais, né, a comida é usada para acalmar os sentimentos, muitas vezes de tristeza, de solidão, né, de raiva e de medo. Então, são 4 sintomas, né, 4 sentimentos que a gente se envolve muito para comer demais. Então, a gente está muito triste, ou a gente tá muito sozinha, ou a gente tá com muita raiva, ou a gente tá com muito medo de alguma coisa. Dificilmente a gente fica comendo demais quando a gente tá feliz, né? Normalmente quando a gente tá feliz a gente tá um pouquinho mais estabilizado, né? Então normalmente essas emoções mais difíceis é que causam, na verdade, essa compulsão por alimentos.
E algumas pesquisas mostram, gente, aí como eu falo sempre aqui pra vocês, tudo que eu falo não é a Adriana que tá falando, né? Não é a Adri, é baseado em pesquisas, né? E quando eu falo sobre isso, existem algumas pesquisas que mostram, gente, que esses comedores emocionais, se você é um deles, presta atenção, tentam o quê? Se automedicar e autorregular o seu humor com a comida, geralmente no ato de comer mais. Então é como se fosse um remédio, né? A comida muitas vezes é usada como remédio para se acalmar e muitas vezes comendo mais do que precisa, né? E aí vem umas consequências que não são muito legais quando a gente faz isso, né? Então, alguns eventos, quando eles são chamados de eventos negativos, eles desencadeiam tudo isso que está acontecendo com a gente. Então, de repente, a gente perdeu um namorado, a gente mudou de cidade que a gente não queria, a gente está se separando, um filho nosso está com alguma coisa importante, difícil de resolver, né? Ou a gente perdeu o emprego, ou a gente está se sentindo sozinha, né? Enfim, tudo isso desencadeia todos essas nossas estímulos de alimentação que muita gente tem que vai para a comida, né? E fazer, né, o que acontece? A alimentação emocional, ela também pode ser usada para satisfazer um sentimento de privação. Olha que interessante, gente. Porque pode ocorrer quando uma dieta restringe muitos alimentos. Quantas vezes eu falo aqui para vocês, né, e vocês que me seguem há muito tempo, vocês com certeza vão lembrar que a alimentação anti-inflamatória e mesmo o programa Comida que Transforma não é uma dieta restritiva, tá? A gente não tá falando aqui de dieta de revista, onde você vai ficar lá 30 dias, 60 dias, 90 dias, comendo um monte de coisa que, na verdade, você nem sabe por quê, né? Em função só de uma perda de peso e depois você vai voltar a comer tudo que você deixou de comer. Isso, pessoal, não resolve situação. A gente tem que pensar na nossa comida, na nossa alimentação como um estilo de vida saudável, como uma coisa para nossa vida, porque é isso que vai o quê? Que vai desencadear uma saúde, né? Você se vê livre das suas inflamações, você se vê livre dos seus sintomas. E muitas vezes o que acontece? Dietas restritivas, ou seja, aquelas dietas que você tem que se privar de tudo, normalmente esse desencadeamento emocional, ele muitas vezes acontece de dietas que você faz, onde você fica se privando de comer um monte de coisa e aí quando você pode comer, você chuta o pau da barraca, porque na verdade o quê? Você merece, porque na verdade o quê? Era muito chato comer tudo aquilo. Você fica puto às vezes, né? Desculpa dando a palavra, mas você fica muito chateado com aquela dieta que você faz, porque você fala assim, nossa, essa dieta não tem nada a ver, eu não aguento mais, né? Eu vejo a hora de acabar essa dieta. Então, quando você fala dessa forma, e quando uma dieta ela não é bem-vinda, quando você realmente não entende tudo isso de forma positiva e vendo que isso é em prol da sua saúde, né? O que faz a alimentação anti-inflamatória, a consequência é você chutar o pau da barraca e comer muito mais do que você precisa, né? Então isso é muito importante, né? Principalmente aquelas dietas que restringem muita caloria, né? Então é preocupante isso, tá, pessoal? Vamos pensar bem nisso. Então esse vazio emocional e físico está sendo preenchido com a comida que você come. Quantas vezes a gente não sente, eu preciso de alguma coisa, né? E às vezes, gente, vocês precisam de um abraço de alguém, vocês precisam ligar para alguém que faz tempo que vocês não conversam, vocês precisam tomar água porque vocês estão com sede, né? Vocês precisam fazer um exercício, correr um pouquinho, fazer alguma coisa na rua, mudar de assunto, assistir um filme legal e não comer. Então, quando a gente vai entrar aqui em algumas práticas, tá? E depois a gente vai entrar bem praticamente aqui no que a gente vai falar, mas isso é importante vocês começarem a entender como esses gatilhos emocionais, né? Então eu vou explicar aqui pra vocês um pouquinho esse ciclo que vira a nossa vida e que faz com que a gente entre nesse looping errado e a gente acabe repetindo sempre isso. Então, comer emocionalmente, comer através das emoções, ele é um ciclo, tá, gente? Que se repete todas as vezes, praticamente da mesma forma. Às vezes permite que o problema saia do controle, né? Que é o caso da gente se comer demais. Então, para as pessoas que lidam com alimentação emocional diária, tá? Porque tem gente que vive isso diariamente, gente. É preocupante. Né? Tem gente que não consegue se ver livre de uma comida compulsiva todos os dias, né? Que come muito porque tá faltando outras coisas na vida, né? E esse tipo de transtorno muitas vezes pode se tornar uma compulsão alimentar, né? Que não é saudável para ninguém. Então, como é que funciona esse ciclo? Né? Muitas vezes ele começa com um gatilho emocional, né? Se você tá triste, se você tá sozinha, se você tá às vezes com raiva, frustrada, né? E esse desconforto promove o quê? Essa alimentação errada. E mesmo que você não esteja realmente com fome, você acaba comendo. Então, como é que funciona esse ciclo, para vocês entenderem? Então, primeiro você estressa, o gatilho ocorre. Então, assim, brigou com o chefe, aconteceu alguma coisa que você não gostou, acordou triste, tá com estresse, tá ansiosa, qualquer
qualquer coisa que se desequilibre você. Então esse gatilho, ele acontece. Quando ele acontece, acontece o que em seguida? A atração para comida buscando conforto. Então assim, eu não tô me sentindo bem, né? Esse gatilho é uma sensação ruim. São aqueles sentimentos que eu coloquei pra vocês aqui. É o medo, muitas vezes, a frustração, é o medo de ficar sozinha, né? A solidão, muitas vezes a tristeza. Apareceu esse gatilho. Aí a única coisa que você vai fazer é, atrai a comida, né? A comida vem como um gatilho automático aí, que pra buscar o quê? Buscar o conforto. E aí o que dá? Normalmente, gente, você come, aí dá aquele conforto, né? Ai, que delícia comer aquele bolo de chocolate, eu tava precisando disso, ou tomar uma cerveja, ou tomar um vinho. Cada um tem os seus gatilhos, mas a gente tá falando aqui de alimentação, tá? Aí você fica se sentindo melhor, comeu aquela pizza, ou comeu aquela comida lá que é totalmente fast food, aí você se sente o quê? Se sente aliviada. Só que, gente, automaticamente, depois que você se realizou, vem o sentimento de culpa e tristeza, tá? Eu tô falando alguma mentira, pessoal? Fala aí se eu tô falando alguma mentira, quem vive isso. Então é uma coisa que é assim, vem o gatilho, aí vem automaticamente essa atração pela comida pra poder acabar com aquele problema, né, te apoiar, aí você fica feliz, só que logo depois você começa a ficar culpado e se sentir mal, né? E aí o que acontece? Você repete essa história. E aí o que acontece? Você repete essa história. Então isso é muito comum, tá, pessoal? Para quem são comedores emocionais, comedores da emoção. Isso é muito comum, tá? Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês? Por que a gente usa esses alimentos, né? Pra gente se envolver nesse ciclo tão prejudicial para nossa saúde, né? Por quê? Por que acontece isso? Para muitas vezes e muitas pessoas, a plenitude, né, que você sente através dos alimentos supre o cumprimento da falta de outras coisas na vida. Então, muitas vezes você só vê a solução do cumprimento das suas coisas, você só se sente completa com a comida porque você não consegue suprir a sua vida com coisas que são necessárias, né? Então, por isso que é tão importante, gente, a gente ter uma vida balanceada, a gente ter amigos, a gente fazer um exercício, a gente pensar positivamente, a gente pensar, a gente fazer uma meditação pra gente acalmar os nossos pensamentos, a gente se sentir bonita, então a gente se sentir bonita com a autoestima alta. Por quê? Porque quando a gente faz tudo isso, sobra um pedaço pequeno pra comida, onde é o lugar dela. E aí a gente vai comer quando a gente se sentir fome. Ou a gente vai comer quando a gente tem um pouquinho de prazer, porque às vezes a gente não tá com fome, mas a gente tem vontade de comer um pedaço de bolo, alguma coisa assim, mas aí é o quê? É consciente, né? Uma alimentação consciente que tá entrando ali que eu quero um pedacinho, e tudo bem, tá? O que a gente tá falando aqui muitas vezes é essa compulsão, né? A gente não consegue parar de comer, tá? E pode haver muito sentimento vazio também decorrente de questões muitas vezes de relacionamento, como eu falei, às vezes tá se separando, às vezes tá com o namorado, tá brigando demais, às vezes tá com problema com os pais, enfim, todos esses problemas de relacionamento também podem ter a ver, tá? Autoestima, como eu falei, e tudo mais. Então, qual que é, pessoal, a diferença básica aí da fome emocional, tá? E da fome física, tá? Então, se você, de novo, é um comedor emocional, pode estar recebendo sinais da fome emocional e confundindo com a fome física, tá? Então eu quero que vocês parem para pensar agora. A gente vai falar de alguns pontos importantíssimos aqui, onde a gente vai melhorar a nossa consciência para a gente entender. Essa fome que eu tô tendo é uma fome emocional ou é uma fome física, tá? E muitas vezes quem é o comedor emocional, ele realmente confunde tudo isso, tá? Então vamos lá, ó. Vamos entender a diferença, tá? Dos dois tipos de fome, tá? Eu quero que vocês pensem aí, até colocam no papelzinho, tá? Anota o que eu vou falar e depois vocês esticam o que vocês sentem, até pra vocês começarem a fazer esse tipo de diagnóstico com vocês, tá? Então, olha, a fome física, pessoal, desenvolve ao longo do tempo. Então, assim, eu tô com fome, aí eu não como e aí a gente começa a ter mais fome. Então, ela começa a aparecer de uma hora para outra, devagar. Então, às vezes você sente o estômago às vezes meio vazio, sente aquela fominha vindo, né? Vem com sinais físicos muitas vezes, né? Incluindo às vezes aquele que eu falei como o estômago vazio, às vezes a falta de energia. Quando a gente tá com fome, a gente pode ter um pouco de falta de energia. Rosna um pouquinho o estômago, né? Faz aquele barulhinho que muitas vezes a gente pode estar com fome e a gente fica às vezes de mau humor. Eu, pelo menos, gente, quando eu não como, eu fico extremamente mal-humorada. Quer acabar comigo eu não comer na hora que eu preciso ou eu não dormir na hora que eu preciso. Então, muitas vezes vem esse mau humor. Tá? Outra coisa importante para você diagnosticar é assim, ó. Você quer comer uma refeição equilibrada e está perto de comer alimentos diferentes, aberto para comer alimentos diferentes. Então, assim,
Quando a gente tá com fome, a gente tem vontade de comer o que é saudável muitas vezes, o que é equilibrado, o que tem nutriente. Por quê? Porque tá com fome, né? A fome para nutrir o corpo, não para nutrir as emoções. E muitas vezes você tem vontade de comer coisas novas, você vai pensar em coisas diferentes. Ai, a Adri falou do chucrute, vou comer aquele chucrute, pode ser tão bom para mim, ou o iogurte natural, ou o kefir, né? Vou fazer aquele caldo de osso, vou tomar um pouquinho para dar uma melhorada até a hora que eu posso comer. Isso é fome física, tá, gente? Outra coisa que é um ponto importante para a fome física é que enquanto a gente come, tá? A gente usa os nossos sentidos para apreciar a comida. Então, quando a gente está comendo, a gente está olhando, a gente está apreciando, a gente está valorizando aquilo que a gente está comendo, a gente está achando o máximo e a gente está comendo devagar. A gente está tendo consciência nessa comida. E depois que a gente come, quando a gente está o quê? Nutrindo o nosso corpo físico, a gente se sente completo e satisfeito. Então é como se, quando a gente come bem, né? A gente fala, nossa, me alimentei, tô me sentindo melhor, minha energia voltou, tá tudo ótimo, né? E a gente não sente o que é mais importante? Um sentimento de culpa muito maior. Então não existe aquele sentimento de culpa depois de comer, tá? Então tenho certeza que com esses pontos aqui você vai conseguir descobrir o que acontece na sua alimentação, em que momento você tá com fome ou em que momento você tá o quê? Sendo um comedor emocional. E a fome emocional, hein? Como é que funciona? Vamos entender como é que funciona a fome emocional? Porque eu acho que é aí que vai bater bem direitinho aí pra vocês e entenderem como é que vocês reagem aí com relação à alimentação. Olha só, a fome emocional é a seguinte, gente. Ela desenvolve aleatoriamente e rapidamente. Então assim, acontece o gatilho, né? Uma tristeza, tudo aquilo que a gente falou, vem a fome. De repente, preciso comer. Preciso comer. Inclusive, gente, tem gente de verdade que acorda de madrugada, que na verdade assalta a geladeira sem ninguém ver, porque tá se escondendo até delas mesmas, né? Acontece isso, né? É uma situação que é super natural numa situação dessa. E aí não vem sinais físicos de fome muitas vezes, né? É mais desencadeador por desconforto emocional. Então o que vem não é uma dor, aquela sensação de estômago vazio, não é a sensação de energia que tá ruim, não é a barriga tá rosnando de fome, não. É uma sensação o quê? De fome emocional. Então é muito mais pelos gatilhos, por aquela sensação de que, eu preciso disso agora, né? Senão não sei o que vai acontecer, do que uma sensação de fome de verdade física. Tá? Vem com desejos alimentares específicos, né? Normalmente são alimentos muito doces ou muito açucarados ou muito salgados, né? Então a comida é super processada, os alimentos doces, do açúcar refinado, nunca vem, gente. Eu tô muito irritada agora, vou comer um chucrute com um pouquinho de batata doce. Não, ou então assim, não vem. Vou comer uma frutinha porque eu preciso de alguma coisa doce porque eu estou muito estressada. Não vem, né, gente? Vem normalmente os alimentos muito mais processados e muito piores para nossa saúde, né? Outra coisa importante de sinais, gente, você enfatiza suas escolhas alimentares e tende a rotular os alimentos como bons ou ruins. Gente, então, tô precisando, tô nervosa, vou comer esse bolo aqui porque eu sei que não é bom, mas eu mereço. Sempre vem o quê? Uma justificativa. Aquele alimento é ruim, mas eu mereço. Sempre, tá? Você ignora o tamanho das porções, olha só, pessoal, e come demais sem perceber. Vocês já perceberam, gente? Quando uma criança está fazendo uma coisa que ela não pode, ela faz bem rápido para ninguém ver. Ela se esconde e ela faz rápido. Gente, quando a gente está comendo com a emoção, é a mesma coisa. A gente come rápido, se possível sem ninguém ver, e se possível sem nem a gente perceber que a gente está comendo, né? Porque assim, a gente não quer fazer aquilo, mas o nosso instinto é tão grande de fazer que a gente vai comer rápido e muito e a gente vai se esconder de todo mundo, até da gente mesmo. E geralmente vem com uma sensação de preenchimento depois que a gente come. Então, normalmente, depois que você fala, que bom, eu precisava disso, eu merecia isso. Só que logo depois você se sente em transe, tipo assim, puta, o que eu fiz, né? Por que será que eu fiz isso? E vem o sentimento de culpa, e vem o sentimento de arrependimento, de tristeza. Então esses são os ciclos, esses são os movimentos aí, se você tá comendo pela emoção, ou se você tá comendo pela nossa pela nossa razão, né? Então vamos lá, pessoal. O que mais eu queria falar pra vocês? Então, vocês conseguiram diagnosticar aí? Coloca aí pra mim quem é comedor emocional e quem é comedor físico, para eu saber quem é, como é que a gente tá aí da nossa turma, o que cada um aí de vocês, cada um de vocês tá conseguindo diagnosticar de vocês, que eu quero muito saber aí como é que vocês viram tudo isso. E o que acontece?
Você vai perguntar, tá bom, Dri, você já falou tudo, já entendi os sinais, já entendi que talvez eu seja uma comedora emocional, agora o que eu vou fazer? Né? Tem alguma coisa que eu possa fazer? E a boa notícia, gente, é que tem. Tem sim uma maneira de você começar a construir dentro de você, tá? Essa situação diferente, né? Você conseguir quebrar esses gatilhos e quebrar esse movimento, muitas vezes repetitivo e inconsciente que você vive, tá? Então muitas vezes existe essa maneira de você combater essa alimentação emocional. E olha só, tem uma pesquisa, né, que indicou que a promoção de exercícios, olha só, exercício físico, alimentação consciente, regulação das emoções e imagem corporal positiva, ou seja, você olhar no espelho e você gostar de você, pode ser efeitos positivos sobre os comedores emocionais. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, deixa eu ver o que tem aqui, ó. Amo doce, físico, comedor emocional, físico, tentando ser comedora física, legal, então não é ainda, mas tá tentando ser, perfeito, gente, muito bom. O que você vai fazer então? Primeiro passo que você vai fazer para poder quebrar, né, com essa corrente, é o seguinte: identificar os gatilhos. Como assim, Dri? Talvez o passo mais importante, tá, para essa superação, a compulsão muitas vezes emocional ou a compulsão alimentar, é que você identifique em que momento que você sente tudo isso, tá? E por que você sente tudo isso. Então, quais são as situações, as conversas, as experiências, os sentimentos que ocorrem quando esse ciclo começa. Então, assim, puxa vida, comecei a perceber que toda vez que eu fico triste, eu tenho essa sensação que eu preciso comer. Ou toda vez que eu brigo com o meu chefe, eu tenho essa sensação que eu preciso comer. Ou toda vez que eu brigo com meu marido, eu fico triste, eu tenho a sensação que eu preciso comer. Então, essa consciência, gente, ela é muito importante pra gente poder entender em que momento isso acontece, em que momento que esse ciclo é ativado, tá? Isso é o primeiro sinal que vocês têm que olhar, tá? Outra coisa importante é o seguinte: e para identificar, na verdade, esses gatilhos, você vai fazer o quê? Você vai tentar manter um diário super legal, pode ajudar, tá, pessoal? Que vai descrever o que ocorreu antes e depois de você ter vontade de comer aquela coisa. Então, assim, você vai escrever: hoje eu comi isso no café da manhã, aconteceu isso, me deu vontade de comer o tal do bolo de chocolate como inteiro. O que aconteceu antes, né, para você ter essa reação? E você anotar tudo isso, né, e fazer um diário alimentar pode ajudar você a ver essas repetições acontecerem. E aí você vai conseguir entender em que momento você teve aquela situação, né, que te levou a comer demais e o que causou. E você vai conseguir entender exatamente o que é mais predominante aí para você entender esse gatilho, tá? Isso é bem legal. E muitas vezes você pode procurar padrões, né, e redirecionar isso através de outras ações, tá? Em vez de procurar os alimentos reconfortantes, tem uma lista de alternativas saudáveis, gente. Então, muitas vezes é assim: aconteceu isso. E aí, muitas vezes, você vai se frustrar. Mas o que eu quero que vocês comecem a perceber? Deu vontade de comer uma coisa que não é pra comer? Você vai falar assim: nossa, por que será que eu estou com vontade de comer aquele chocolate? De uma forma, gente, curiosa, tá? Quando a gente adapta nossa mente uma forma curiosa de pensar, e não de culpa, e não de julgamento, a gente consegue assimilar aquilo de outra forma. Então, assim, nossa, que vontade de comer aquele bolo de chocolate, meu Deus do céu, eu não vou conseguir não comer, estou indo para a geladeira agora, eu não vou conseguir parar de comer. Para um pouco e pensa assim: tá, fulana, por que você tá com essa vontade? Você tá com essa vontade porque você tá triste, porque você tá sozinha, porque você tá entediada. Tá. O que isso quer dizer? De uma forma tranquila, não assim: eu sou péssima, eu não tenho força de vontade, lá vai eu querer comer de novo, e agora isso tá acontecendo comigo. Não, sem julgamento, tá, gente? Que quando a gente não julga, a gente consegue voltar pra si e ter mais consciência do que tá acontecendo. Isso é bem importante, tá? Segundo ponto aí, pessoal. Então, primeiro você vai encontrar os gatilhos, vai entender quais são esses gatilhos. O segundo, você vai evitar restrições severas de caloria. Então, assim, não fica comendo, gente, através das calorias. Comam tudo que faça bem pra você e que tenha nutrição, sem pensar na quantidade. Eu vou te dizer por quê. Porque quanto mais a gente pensa em caloria, mais alimentos vazios a gente vai comer, que não tem caloria, e mais nosso corpo vai pedir esse monte de baboseira aí que vocês estão querendo comer, que é doce, que é farinha branca, que é pão, que é tudo isso. Então, assim, optem por uma alimentação anti-inflamatória, que é o que a gente fala aqui. Optem por uma alimentação nutritiva, porque a alimentação nutritiva, ela vai deixar vocês mais tranquilos, vai equilibrar os hormônios, vai equilibrar o humor, e vocês vão ter menos vontade dessas coisas, tá? Então, isso é muito importante, segundo passo, tá? Vai evitar você ficar comendo com as emoções. Terceiro ponto é o seguinte, gente.
preste atenção no seu corpo, tá? Presta atenção o que está acontecendo com você naquele momento. Então, muitas vezes a gente precisa comer para alimentar o nosso corpo. Outras vezes a gente tem que se alimentar para alimentar a nossa alma, tá? E algumas dicas básicas da fome, tá? São uma sensação de leveza no estômago, estômago rosnando, dores de cabeça e fraqueza. Então, assim, para pra pensar, será que eu tô com fome ou é só um gatilho emocional que eu tô vivendo? Às vezes a gente tem vontade de comer um bolo inteiro depois que acabou de almoçar. Isso não é fome, né? Tá claro pra gente. Então, começar a entender se é fome emocional ou se é fome física é super importante, tá? Se é difícil fazer a diferença em tudo isso, o que você vai fazer, pessoal? Tente criar uma rotina alimentar. Então, tenta criar o quê? Um cardápio. Vou comer isso no café da manhã, isso no almoço, isso no lanchinho. Eu vou ter alimentos específicos em horas específicas, que eu já vou me programar de manhã, para eu não correr não deixar aberto a minha alimentação, porque muita gente é assim, né? Ai, não sei o que eu vou comer amanhã. E aí começa a inventar um monte de moda. Então, assim, deixa já pré-determinado o que você vai comer, porque aí fica muito mais fácil de você entender e diagnosticar em que momento você vai querer colocar aquele gatilho lá no meio da alimentação e ter uma alimentação emocional muito mais do que a física, sabe? Isso pode ajudar bastante. Outra coisa importante, quarto passo, aproveite as refeições e envolva seus sentidos, que tudo tem a ver com a alimentação consciente, tá? Então, quando você estiver comendo, tenta permanecer totalmente engajado com a comida, tranquilo, para de falar no celular, para de falar com o filho, para de ficar comendo e vendo outra coisa. Para e sente a comida, agradece aquela comida, olha o que você está comendo, mastiga devagar. Tudo isso faz parte da alimentação consciente, então isso é muito importante vocês fazerem no primeiro momento, tá? Para vocês começarem a ter essa relação diferente com a comida, tá? E use os sentidos, né? Então, assim, o sabor, o cheiro, né? As cores, as texturas, olha para aquilo que você está comendo, é super importante, né? Porque às vezes a gente come tão rápido, a gente nem percebe. Quando a gente não percebe, o cérebro vai demorar mais tempo ainda para entender que a gente comeu, tá? Enquanto a gente come, a gente diminui a velocidade, tá? É super importante a gente diminuir essa velocidade. O que mais, pessoal, que é importante? Quinto passo, encontre outra saída emocional. Isso é super importante, gente. Às vezes, foi o que eu falei, a gente não tá com fome, a gente tá com outra coisa. Então, assim, procura outra maneira de você ficar feliz. A comida não é a única solução pra você, né? Teoricamente, assim, se a gente tá querendo comer e colocar e depositar tudo na comida, todas as nossas emoções, tá claro que a gente tá precisando fazer outras coisas na vida, né? Até pra poder colocar cada situação dentro do seu próprio lugar, né? E para cada situação tem uma atitude que você vai tomar, né? Então, é seguro dizer que a gente normalmente a gente tem esses desembalanços, né? Esses desequilíbrios, muitas vezes porque a gente tem muito estresse, muita ansiedade, às vezes vergonha, né? E em vez de controlar o desconforto com a comida e o ato de comer, a gente acaba tirando uma saída aí para outras coisas. Então, olha só, o que você pode fazer em vez de comer? Pessoal, vou dar algumas dicas aqui para você, tá? Ó, uma meditação, uma oração. Vocês podem caminhar no ar livre. Então, assim, deu aquela sensação de que eu preciso comer alguma coisa de qualquer jeito. Isso tá na cara que é uma alimentação emocional, tá? Então, você vai poder fazer yoga, ou fazer um alongamento, andar de bicicleta, corrida, tá? Chamar um amigo para conversar. Agora na pandemia, chama alguém para conversar no telefone, no FaceTime. Conversa com as pessoas. Chama alguém que você gosta para conversar, né? Faz um diário, né? Faz um diário alimentar. Lê um livro legal que você goste, né? Tome um banho quente ou toma água, que às vezes a gente tá com sede, não tá nem com fome, nem com nada disso, né? Dá um abraço em alguém. Às vezes a gente precisa dar um abraço em alguém. Eu sei que ultimamente a gente tá difícil, né? A gente dá abraço, mas às vezes se você tá com alguém morando na sua casa agora, que você pode abraçar, abraça essa pessoa, porque às vezes a gente precisa de um abraço, né? Não de um pedaço de bolo de chocolate. E o outro passo é praticar o autoconhecimento, gente, e aceitação, que eu acho que é uma das coisas muito importantes e principais, tá? Então, seja gentil com você mesmo, se aceite do jeito que você é lindo, você é linda, e assim, perceba isso, perceba o quanto você tem de bom, o quanto você pode viver feliz, né? Então, essa autoestima, né, essa valorização do ser humano, de nós, né, a gente gostar da gente, eu juro por Deus, gente, todo dia eu me abraço, eu olho no espelho e falo, nossa, Adri, como você tá bonita, você começou a colocar agora esse lápis no olho, nossa, seu olho tá tão mais bonito.
Pratica isso, gente, tá? Tem uma aluna minha na turma 12 que ela tá fazendo muito isso. Ela fala, Adri, às vezes eu não tô me sentindo isso, mas eu todo dia olho pra mim e falo assim, eu me amo, né? Eu me amo, eu quero viver isto bem, eu tenho que gostar de mim. A gente tem que gostar da gente muito mais do que qualquer pessoa, né? Isso é muito importante. E uma coisa importante, pessoal, é a gente não se estressar, né? E sempre que a gente vai fazer agora esse diagnóstico, agora que vocês estão mais conscientes, né, de tudo isso que a gente tá falando, sempre com curiosidade, gente, nunca com julgamento. Eu estou com vontade de comer um bolo, tá, eu vou comer. Será que eu devia comer outro pedaço? Tô com vontade, vou comer. Devagar, sem ficar desesperada. Tenta entender o que tá acontecendo com você, de forma tranquila, curiosa e sem julgamento. Isso é muito importante, tá? Que mais? Vamos ver aqui. Se tem mais alguma coisa importante que eu queria falar pra você. Então, conclusão. Você sente vontade de comer depois de uma situação estressante ou desconfortável? Então pensa aí, sim ou não? Quando você tá estressada, é uma situação que você não tá gostando e você tá desconfortado, tá triste, você sente vontade de comer? Sim ou não? Se você fizer isso, realmente você sabe que você tem como interromper isso através dessa quebra de ciclos, tá? Então, pessoal, agora que eu falei, a gente pode entrar agora para as nossas dúvidas. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não, tá tudo ok. E a gente pode agora dividir as dúvidas com vocês pra gente poder o quê? Entender como é que a gente pode lidar com isso e eu dividir com vocês as perguntas aí pra que a gente consiga ajudar vocês nesse processo, ok? Vamos lá. Então vamos ver as perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro esse assunto. Eu acho que aflige tanta gente, né? Acho que tanta gente às vezes precisa de ajuda e não sabe como fazer. E eu acho bem importante a gente conversar sobre esse assunto. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Tá, só pra gente não... Pontualíssima. Hoje eu fui, né? Você viu, gente, como eu entrei pontualíssima? Aí a Ana Luísa tá falando o seguinte: oi, queria muito perguntar se o hibisco é bom para alimentação. Então, o hibisco, gente, o hibisco é um alimento que ele tem como principal, né, uma erva, como principal benefício você melhorar a retenção de líquido, tá? Ele tem essa propriedade, ele é legal. Só que assim, gente, não adianta tomar, de novo assim, não adianta tomar como comida emocional, tá? Tomar 5 litros de chá de hibisco que não vai te resolver. Não é quanto mais eu bebo, mais eu vou ficar mais magra, menos retenção de líquido eu tenho. Não. Então é legal, mas assim, toma 1 xícara, 2 xícaras por dia, é o que o teu organismo consegue absorver dos benefícios do hibisco, tá? Mas pode sim, é legal. Vamos lá ver quem mais aqui. Vocês estão chegando aqui, ó. O Nilson tá falando o seguinte. Opa. Deixa eu ver aqui. Nilson. Joelho com problemas na cartilagem. Quais os procedimentos? Ai, Nilson, aí a gente tem que conversar muito mais do que só saber isso, tá? Mas uma das coisas que são boas pra você melhorar a cartilagem, a gente sabe que é o caldo de osso, né? Então, se você já tá tomando caldo de osso, é uma ótima pedida. Vamos lá. Perco a fome nervosa, o pessoal falando cada um o que faz, vamos lá. O corona desencadeou fome. Exatamente, gente. Tem muita gente que quando tá estressada, fica com fome, né? Por que a gente gosta de comer mesmo? Então, Ali, assim, eu tenho dúvidas, tá? Que, assim, eu acho que às vezes o porquê a gente gosta de comer mesmo também é um gatilho emocional, tá? Porque, assim, de verdade, será que a gente precisa comer tanto porque a gente gosta de comer tanto? Será que o organismo da gente precisa de tanta coisa? Então, talvez esse seja até um gatilho emocional que você tá vivendo aí e não sabe, né? Olha só. O Nilson tá perguntando o seguinte: meu kefir depois de pronto, já na geladeira, ficou soro por cima. Isso é algum problema? Nenhum problema, pode misturar e tomar. Também o kefir, quando ponho pra dormir, quando for retornar, ele demora a produção novamente? Sim, ele vai demorar 24 horas, tá, Nilson? Meu chucrute dá prazo de fermentação hoje. A partir daí tenho que manter na geladeira? Sim, manter na geladeira e comer 1 colher de sopa por dia. Verdade, acho que eu tinha falado alguma coisa que vocês falaram que é verdade. Vamos lá.
Não como por impulso nunca, a Jane tá falando. Que bom, Jane, isso é um exercício muito bom. Até como o que não devo mais consciente. Perfeito. Dri, por favor, me ajuda. Estou piorando as minhas doenças crônicas. Estou sempre com fome, sobretudo à noite. Então, vamos pensar o que está acontecendo, né? A gente falou várias coisas aqui. Eu quero que você agora, então, a partir de hoje, né, você comece a notar qual é o gatilho mental que muitas vezes te desencadeia e faz com que você queira comer, principalmente à noite. O que acontece? Né? Se eu não me engano, você até me mandou uma mensagem esses dias, que você come com todo mundo às 7 horas e às 10 horas você janta de novo. Então, é importante você entender o que acontece nesse momento, porque provavelmente não é fome, tá? A fome nutre o nosso físico, né? E quando a gente janta, teoricamente a gente tá bem nutrido, tá? Então é o que você tá comendo de comida, né? Se ela tá sendo nutritiva e não só comida vazia, que vai dar vontade de comer de novo, né? E esses gatilhos mentais são muito importantes aí você começar a perceber. A Consulta Batista tá falando que passou a comer com emoção depois da pandemia. Deve estar acontecendo muito isso mesmo, tá, pessoal? Muita gente hoje tá muito estressado com tudo isso e fica em casa sem fazer nada. E aí, o que acontece? Começa a fazer um monte de coisa pra comer, a família toda a gente acha que a gente tá de férias, né? Então, assim, isso é muito importante, a gente ter consciência, né? Parar e pensar pra poder tomar a decisão certa. Cláudio Xavier, será que é isso? O que comer no lugar dos doces e sobremesas? Então, uma outra opção, tá? O que a gente pode comer de doce? Uma fruta com uma canela em cima. A gente pode comer uma gelatina, se a gente fizer uma gelatina batida com fruta. A gente pode comer, não precisa ser só doce, né? A gente pode comer um kefir, um iogurte, né, com mel. Então existem situações. Ou então, gente, come um pedaço de chocolate, mas come um pedaço. O grande problema não é comer o doce. A não ser que você esteja fazendo um tratamento, né, anti-inflamatório, como que é o caso que a gente faz, aí a gente tira um pouquinho até para melhorar e para observar o que está acontecendo com nossa evolução. Mas assim, se você não está, o negócio não é não comer o doce, é saber comer um pedacinho na hora que você precisa, né, e na hora que você quer conscientemente, tá? Li algo engraçado uma vez, a Mari tá falando, Suelen Mari. Não se compense com comida, você não é cachorro. Exatamente. Muito bom. A Silvana tá falando o seguinte, dá uma dica de alimentação saudável pra noite, por favor. Então, não tem dica de alimentação saudável pra noite, tá? Assim, ó, tem dica de alimentação nutritiva. Então, assim, o seu organismo, normalmente, à noite, ele começa a diminuir o quê? Muitas vezes, o metabolismo. Então, procura não comer muita massa, procura não comer muito pão, porque isso acaba o quê? Vira muitas vezes açúcar no seu organismo, vai inflamar e você vai ter vontade de comer mais e mais e mais daquilo. Então, opte pelas gorduras boas, opte pelas proteínas boas e opte pelos carboidratos complexos, tá? Que são legais. É bom comermos até o máximo, até as 20 horas também, isso aí não tem uma hora, tá? Depende do que você come, né? E se você tiver com fome. Fome de verdade, tá, gente? Se você precisar de comer, você opte por tudo aquilo que eu falei aqui, né? Pelas gorduras boas, pelos carboidratos bons e pelas proteínas boas, mas assim, não vejo isso, né? Depende da hora que você vai dormir. Às 20 horas, se você for dormir 2 horas da manhã, tipo, no meu caso, eu costumo trabalhar até mais tarde. Então, meia-noite, 1 hora da manhã, normalmente eu estou acordada, às vezes trabalhando. Então, é natural que eu possa comer às 10 horas. Porque se eu vou dormir às 1 da manhã, não tem problema. Agora, se você vai dormir cedo, se você vai dormir às 9 e come até às 8, também não tem, depende muito do que você come, tá? Muito mais do que o horário. Dri, verdade, Dri, a alimentação saudável sacia, pede ansiedade. Exatamente. Vamos lá. Kátia, e o relógio biológico que faz a gente sentir esse vazio no estômago? Exatamente, é a nossa alimentação física, né? Mas a Micaela deve ser, Bente, mas eu estou sempre com fome, acredito que verdadeiramente tenho fome. Então, vamos analisar, eu acho que você pode fazer todo esse trabalho que a gente falou aqui, né, todo esse passinho para você ter certeza que realmente é fome, tá? Tem aplicativo que soma os nutrientes dos alimentos e ajudam muito na alimentação durante o dia. Mário, eu nem sabia disso. Vai ficar salva? Hoje é terça? Fica salva hoje, tá? Essa aula de hoje fica salva no IGTV, ok? Quando tiver impulso,
come um pedacinho de coco. Muito bem, Jane. A Jane tá por dentro das minhas dicas aí. Muito bem. Beber bastante água e chá também ajuda a tirar essa fome? Sim, gente, porque às vezes você tá até, sabe o quê? Desnutrida, no sentido de desidratada. Então, às vezes é importante comer, tomar um pouco de água, tomar um chá, né? E de novo, entender se é fome ou se é fome emocional, tá? Respiração profunda ajuda muito, verdade, Carmen, ajuda mesmo. Chá de cidreira, olha só quanta dica legal. Eu tive isso agora, ganhei umas fatias de bolo de cenoura e chegou o queijo de Minas, pobre de mim. Com desbiose, já sinto pequenas dores, é delicado. Então, exatamente, gente, e a conta vem, né? Quando a gente tá aí com essa emoção muito abalada, a conta da inflamação vem. A Jane tá falando que é linda e com a minha ajuda mais linda ainda. Que bom, tá vendo? Ó, autoestima lá em cima, gente, é isso aí. Olha que mulher maravilhosa, quantas palavras motivadoras. Que bom, pessoal. Fico tão feliz quando vocês falam isso. Sou muito grata a todas vocês. Eu me aceito, me amo, me aceito profundamente. Ótimo. Tem bolo de cenoura com farinha sem glúten e para colocar cobertura de chocolate 100%. Exatamente. Então, além de você comer um pedaço, o que a Jane tá falando é legal. Você vai saber substituir os ingredientes. Então, escolhe uma farinha sem glúten, escolhe um óleo de qualidade, né? Escolhe um cacau 100%. E além de você comer um pedacinho, você vai estar comendo uma coisa legal, né? Muito bom. Sempre maravilhosa nas orientações. Live maravilhosa, grata Dri mais uma vez. Que bom, Rochelle. Muito feliz que você tá aqui, querida. Mais uma protagonista aqui, envolvida na nossa live. Sim, estou sempre com fome, não penso que é emocional. Então, Micaela, talvez você esteja com alguma disfunção metabólica, né? Porque às vezes você está metabolizando muito rápido os ingredientes, né? Os alimentos, se eles forem nutritivos, e tá com uma aceleração metabólica muito grande. Pode até ser um problema de tireoide. Vale a pena você checar aí, fazer um exame de sangue e entender os seus índices de tireoide, então, tá? Dri, queria saber se os benefícios do kefir de leite e água têm os mesmos benefícios. Não. Então, todo probiótico tem um benefício que é colocar no nosso intestino as bactérias do bem. Todos os probióticos fazem isso. Existem tipos de probióticos diferentes, que têm tipos de cepas diferentes. O kefir é uma coisa, o chucrute tem outras cepas, outro tipo de probiótico. O iogurte caseiro tem um e o kefir de água tem outro, tá? Eles são diferentes, mas eles têm a mesma função, tá? Alguns mais, outros menos, mas a mesma função, tá? Para parar essa fominha, continua, posso tomar algo? Então, você pode tomar o caldo de osso, que é uma opção que eu vi as meninas até falando pra você. Você pode comer, enfim, alguma coisa que te sacia, alguma gordura boa, um abacate, um coco, isso tudo pode ajudar, tá? O chá Tulsi é desinflamatório? Ele é muito bom, tá? Pode tomar sim. Mas mesmo com caldo de osso, depois de 30 minutos, tenho de novo fome. Micaela, aí você tem que fazer os seus exames para você entender o que você tem. Realmente, você pode estar com uma disfunção hormonal, tá? E metabólica. Preciso da receita do caldo de osso, saber fazer o chucrute. Tá no meu feed, tá, pessoal? Eu sei que tá difícil para achar, a gente vai resolver isso o quanto antes, mas enquanto isso é só procurar no meu feed aqui, ok? Em mim, a pandemia me despertou uma alimentação saudável e um ponto de eliminar 7,3 kg. É isso aí, gente. Tem gente que pode usar a pandemia como... Eu já falei isso aqui. A gente pode usar a pandemia como o gatilho mental pra gente fazer o quê? Ser comedor emocional. Mas a gente pode usar a pandemia como um gatilho mental pra gente ter mais consciência e se cuidar, né? Que foi o caso da Jane. Ela virou a página para um outro lado, gente. Então, é o que, de novo, que eu falo pra vocês sempre... Consciência, alimentação consciente. Para e pensa. Eu preciso daquilo naquele momento? O que eu quero fazer na minha vida hoje? O que é importante para mim hoje? Tá? Existe alguma doença, tipo diabetes, que dá sempre fome? Então, a gente já falou, né? Eu já nem vou mais responder, acho que a Micaela, porque acho que eu respondi, né? E pode ter algumas coisas, como eu falei, como problema de tireoide, tá? Caldo de osso não pode substituir o jantar, gente. Caldo de osso é um remedinho natural
para melhorar a imunidade e desinflamar o nosso organismo, mas ele não tem um grupo de nutrientes, ou seja, carboidratos, ele não tem uma gordura que realmente faz muito sentido, ele tem a proteína, ele tem muito aminoácido, tá? Que é o colágeno, mas é importante vocês se alimentarem também. O caldo de osso é 200 ml, é um copinho, e ele é um remedinho para vocês do bem aí, tá? Vamos lá ver o que mais que tem por aqui. Meu kefir fica muito azedo. Como eu vou fazer? Porque tô com gastrite. Então, Fátima, você tem que colocar a quantidade de kefir, é 1 colher de sopa de kefir para meio litro de leite. O que pode estar acontecendo é você estar colocando muito kefir para pouco leite, tá? E fermentar durante 24 horas. Oi, Selma, tudo bem? Que prazer ter você aqui. Mais uma protagonista, gente. Turma 11 aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, viu? O que comer no lugar do arroz branco? Pode ser integral, é melhor? O integral é melhor, porque tem mais fibra, tá? Dri, peraí. Se não se incomodar... do kefir. Chocolate que você ensina é maravilhoso. Ai, que bom. Como seria esse caldo de osso? O caldo de osso está no meu Instagram, tá bom? Aqui é uma mistura, você pega os ossos do frango, que é o pescoço e o pé, e faz um caldo de osso, onde você vai absorver, a água vai absorver todo esse aminoácido para poder ajudar você a desinflamar. Sobre o kefir, eu já tenho muitas mudinhas. Posso congelar o excedente? Deve, tá, Selma? Pode congelar sem problema nenhum. Ou doa, né? Como a Régia tá falando aqui. Perfeito. Dri, a biomassa de banana verde. Como consumir? Tem alguma receita interessante? Então, eu não uso biomassa, tá? Eu não sei porquê, não tenho esse costume de consumir. Eu sei que é um amido interessante, né? Uma forma aí de carboidrato interessante. Muita gente faz brigadeiro, muita gente coloca em bolo, mas, sinceramente, eu não tenho esse costume de me alimentar com ela, mas eu sei que é uma ótima opção aí pra quem quer trocar alguma farinha, principalmente as farinhas brancas, né? E refinadas pela banana verde, né? Pela biomassa. Vamos lá. Rocha Cláudia. Oi, uma dúvida sobre a doença de Crohn. Ficar de estômago vazio pode piorar? Sim. O que você tem que fazer é tratar o seu intestino. Porque o que acontece? Quando a gente está com doenças inflamatórias intestinais, o problema é que dói muito. E tudo que a gente come dói. E ficar sem comer não é uma opção, tá? Então, primeira coisa, toma o seu caldo de osso, faz uma alimentação rica em nutrientes, tira os alimentos pró-inflamatórios, tá? E aí você vai começar a ter uma melhora, tá? Mas ficar sem comer não é a melhor opção. Vamos lá. Vamos lá, aqui vocês estão conversando. Quem tem depressão e síndrome do pânico, pode comer chocolate amargo 10%? Então, de novo, gente, é idade 12, né? Não é uma coisa só que vai te ajudar, tá? Quando a gente tá com síndrome do pânico, com depressão, a gente tá realmente com desequilíbrios emocionais. E a gente tem que tratar não só através de uma terapia, através de uma conscientização realmente emocional, uma ajuda emocional, mas a gente também tem o quê? O chocolate não vai realmente, dentro de um cenário que você está comendo mal, onde você não está se alimentando nutricionalmente bem, o chocolate pode fazer bem, pode fazer mal. Então, muito mais do que se o chocolate pode ou não, e nesse caso eu acho que não, porque o chocolate tem muita cafeína, é o contexto desse chocolate na sua vida, tá? Que vai fazer a diferença. Deus é muito bom a todo tempo. Tantas pessoas, inclusive eu, ter caído nesse Instagram da pessoa humana que partilha com tanta empatia. Deus te ilumine. Obrigado, meu amor. Fico muito feliz, viu, que você tá aqui. Muito feliz com vocês. A Selma disse, eu continuo na alimentação saudável, Dri, meu intestino está ótimo, graças a Deus. E ainda por cima, 3 meses, perdi 7 quilos. Perfeito, Selminha, que ótimo. Tô muito feliz que você tá melhor, que as coisas estão bem. E é exatamente o que você falou, continuo na alimentação saudável, né? A Selminha, como eu falei, ela é da turma 11. E ela tá aí, firme e forte, como um estilo de vida, né? E tá colhendo os resultados aí.
Ter vermes também dá fome. Há alguma maneira de acabar com os vermes sem aqueles remédios brabos? Então, esses remédios brabos normalmente são importantes, tá? Pra gente poder matar os vermes, tá? Mas muitas vezes os vermes, eles acabam, a gente tem realmente fome, é uma situação, tá? Mas você eliminar esses vermes, né, através de algum vermífugo, e você conseguir uma alimentação anti-inflamatória, você vai prevenir de ter isso de novo. Quem tem desbiose pode comer pedacinhos de coco in natura? Tenho em casa, tapioca com coco, amo coco e coloco peixe e coloco no cuscuz. Então, gente, de novo, não gosto de dar informação assim solta pra vocês, tá? A desbiose é feita através de vários passos pra gente diminuir. A gente tem que começar a tomar o caldo de osso, tirar o que não é bom pra gente, entender o tipo inflamatório, né? Tudo isso faz parte de um tratamento pra desbiose, né? Então, só o coco sozinho ele não vai te ajudar, tá? E outra coisa, tem umas coisas aí como o cuscuz, enfim, que também não é legal. Tapioca tem muito índice glicêmico. Então, assim, o coco em si é um alimento super, super bom, mas ele sozinho ele não vai fazer milagre, tá? Ele não vai ajudar você a tratar a desbiose. A Selma tá falando firme e forte com você, Dri. Dizem que as doenças de intestino não tem cura, mas eu estou sem sintoma algum, me sinto curada. Muito bem, Selma, parabéns, que a última vez que a gente falou nas mentorias, né, na turma 11, você ainda tava com uns resquícios de umas dorzinhas, né, você tava numa situação onde você tava quase bem, e agora você tá me contando sem nenhum sintoma. Muito bom, tô muito feliz, parabéns, parabéns mesmo. Vamos ver aqui. Cite alguns alimentos inflamatórios, por favor. Mônica, vamos lá, ó. Coisas básicas. Óleo vegetal, todos os óleos de soja, de canola, de todos aqueles que tem lá. Óleo vegetal para você cozinhar, péssimo, tá? Ricos em gorduras do tipo ômega 6, extremamente inflamatórios. Açúcar branco, qualquer outro tipo de açúcar também, no momento de crise é melhor tirar. Glúten, lactose, cafeína. Então tudo isso, alimentos processados, alimentos superprocessados, alimentos industrializados. Essa é a base para você tirar, para poder começar a se sentir melhor, tá? Tudo isso é importante tirar. Se curem com a orientação dessa mulher. Com 2 meses você estará muito bem. Oh, meu Deus do céu, esta Jane. Quem tá com desbiose pode comer pão com farinha de semente? Psyllium, de novo, que tipo de pão, né? Se for pão com glúten, não, tá? Porque o glúten realmente é muito inflamatório. Vamos ver aqui. No jantar, posso fazer sopa de legumes e colocar caldo de osso? Pode, deve, Fátima. Muito bom, delicioso esse jantar. Régia, vai fazer 1 mês e 15 dias. Sigo as orientações da Dri e estou muito satisfeita com as mudanças que sinto no meu corpo. Que ótimo! Outra seguidora aí, que feliz que eu fico, gente, que vocês estão aí melhorando com as minhas dicas. Olha só, gente, tá vendo? Isso são protagonistas mesmos da vida, né? Pessoas que realmente estão arregaçando a manga e melhorando. Júlia, estou amando as suas orientações, sinto-me muito bem, obrigada, que ótimo. Gente, a Anitta é um vermífugo, ótimo, tem que tomar todos os dias. Ótimo aí o pessoal dando ideia aqui. A Régia, cuidando da minha alimentação com as orientações da Dri, estou emagrecendo. Ô, pessoal, que legal, tô muito feliz. Povo, acho que é isso. A Selma, sim, Cláudia, fé em Deus e de olho na Dri. É isso aí, gente, e fé em vocês, tá? E confiança em vocês, porque se vocês não arregaçarem a manga e não fazer tudo que eu falo aqui, não vai adiantar nada, vocês vão continuar do mesmo jeito, tá? Então, dê também, ó, um tapinha e um beijinho em vocês, que vocês também são muito importantes por essa transformação, tá bom, pessoal? Bom, galera, é isso. Estamos acabando por aqui o Direto com a Dri. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que a partir de agora vocês comecem a se alimentar através do físico, da fome e não da emoção, tá? E se for um pouquinho para acalentar aquela emoção, que ela seja consciente e seja um pouco. É muito gostoso às vezes a gente comer um chocolate, comer uma coisa que nos dá prazer, né? Às vezes a gente não tá com fome, mas é legal. O que não pode é deixar isso virar a nossa vida. O que não pode é deixar isso tomar conta do nosso corpo, tomar conta das nossas emoções, porque depois todo desgaste é muito pior, tá? Então pega essas dicas, começa a aplicar. Lembra, ó, curiosidade acima de tudo, percepção do que você faz, alimentação consciente é fundamental para você acabar com essa situação aí de comer
emocionalmente, tá bom, pessoal? Então, um beijo pra vocês, estou vendo aqui os meus corações que eu adoro. Obrigado, Dri. Deus abençoe vocês também. Deus abençoe todos vocês. E é isso aí, galera. Esses coraçõezinhos. Tô muito feliz. Então, amanhã tem Direto com a Dri às 2. Aliás, tem 247 às 2h47 e tem Direto com a Dri também, tá bom? Me espera amanhã que a gente vai falar sobre mais um assunto super legal, tá bom, pessoal? Um beijo grande. Fiquem com Deus e uma boa terça-feira pra vocês. Tchau, tchau.